eles poderiam ser a resposta para aquele homem caído. E você é a resposta para muitas pessoas. Porque você tem a resposta. Muitas pessoas na sua faculdade estão se perdendo. Muitas pessoas no seu trabalho estão se perdendo. E você tem a resposta. Só que às vezes é muito mais fácil a gente passar de lá e falar: o problema não é meu, por que eu vou me envolver no problema do outro? Por que eu vou lá pagar um preço? Por que eu vou lá, né, ter que orar pela pessoa, falar de Jesus para a pessoa? Eu não quero me envolver com o problema do outro. Eu já estou com muitos problemas, eu já estou com muitas coisas para ter que me envolver, para ter que parar, para ter que olhar para aquela pessoa, para ter que socorrer aquela pessoa. A gente faz viagem missionária todo mês. E uma coisa que ficou no meu coração esses dias é que se você fosse para uma viagem missionária, ou talvez se você fosse para algum lugar, e se você fosse evangelizar uma pessoa, uma alma, e aquela alma se trata de Jesus, você passaria por tudo que você passa para chegar naquele lugar por causa de uma pessoa? Por causa de uma alma? Quanto que vale uma alma para você? Será que se Deus te enviar para uma faculdade, para um trabalho, e Deus falar para você assim: olha, fala de Jesus para aquele teu amigo, insiste naquela pessoa, você iria insistir? E uma pessoa, por 5 anos, por 10 anos. Eu vi a história de um missionário recentemente, que ele ficou, acho que foram 10 anos numa tribo, e ninguém aceitou Jesus. Será que você ficaria 10 anos num lugar sem ver fruto aparente? Será que você doaria a sua vida em prol de uma pessoa? Quanto que vale uma alma para você? Às vezes a pessoa já é difícil, aquele amigo meio complicado na faculdade, esse garoto é muito chato, eu vou parar de ajudar ele, vou parar de orar por ele, é muito complicado. Aí já desiste. Nessa viagem, eu me perguntei muito por que eu estava lá. E eu passei pela parte, foram 2 semanas no Pará, e teve a parte teórica e a parte prática. E quando eu fui para a parte prática, eu pensei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E uma das aulas, o missionário, ele falou assim: se você fosse uma viagem missionária por causa de uma pessoa, você iria? E eu fiquei assim: uau, uma pessoa, nossa. Eu fui nessa viagem, aparentemente falou assim: nossa, Juliana, psicóloga, super equilibrada. Gente, eu tenho pavor de avião. De uma vez eu tive quase crise, eu falei: Senhor, por que eu vou tão longe? Quando eu fiz a inscrição, eu falei: o que eu estou fazendo na minha vida? 3 horas no avião. E eu fiquei pensando: será que eu passar tudo aquilo, tantas horas no avião, levantar sustento, tanta coisa, por causa de uma pessoa? E quando estava indo para o prático, Deus me deu essa pessoa. Deus me deu essa pessoa. Eu falei: Senhor, nem se for uma pessoa. Nem se for uma pessoa. E lá eu participei do trabalho de saúde, né, de atendimento, como psicóloga. E várias pessoas passaram no meu atendimento, mas uma pessoa mexeu muito comigo. Ela era uma senhora, ela abriu, né, a vida dela, os problemas dela e tal. E naquele processo, da terapia, eu apenas devolvi algo para ela, que ela estava ali falando, para ela pensar. E naquele momento, quando eu falei para ela, ela falou assim: nossa, pensando bem o que você está falando, faz sentido. E eu fui lá, fiz um exercício com ela e tal, e ela foi embora. Eu falei: bacana, né? Foi. E aí no dia seguinte estava ela de novo. Eu falei: nossa, a mulher foi atendida ontem, ela voltou, o que ela está querendo de novo? Mais um atendimento? E ela sentou. E quando ela sentou, ela estava diferente. Ela estava com o cabelo solto, ela estava com um brinco, uma roupa diferente, ela estava já com uma energia diferente. Ela estava num processo de depressão, né, já. E ela sentou na minha frente, já com várias coisas diferentes, sabe? E ela começou a falar. Eu fui para casa, eu fiquei pensando muito no que você falou, que faz sentido, eu não perdi tudo na vida. Eu acordei cedo, já fiz minha caminhada, eu cuidei de mim e tal, fiz aquilo. E ela começou a falar: se você não tivesse vindo aqui, eu não ia conseguir um atendimento, porque lá eu fui numa comunidade que é um pouco distante, né, da cidade, então não tem psicólogo ali. E ela falou assim: se você não tivesse vindo aqui, como eu ia conseguir atendimento? E ela começou a falar tantas coisas que eu assim, gente, eu chorei na frente dela. Eu falei assim: nossa, dona, só tá fazendo até chorar no atendimento. E ela começou a responder
todos os meus questionamentos, por que eu estava ali. Eu quero falar para você hoje que uma pessoa, você pode tocar uma pessoa. Aquela mulher, ela ficou tão assim, agradecida, e eu vi assim, a forma que ela já estava, o cabelo, e ela voltou no culto à noite, já toda feliz, com trancinha, sabe, toda assim, se cuidando, totalmente diferente. Eu olhei assim e falei, gente, pra gente que é da cidade, um psicólogo se encontra aqui, você consegue tantas informações, mas para ela que é do interior é tão difícil. O que você tem pode ser tão grande para pessoas que moram, que não tem nada. Para você pode ser pouco, mas para pessoas assim que não têm acesso é tanto. Às vezes a gente olha para dentro da gente e fala assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Mas Deus, Ele já capacita você. E aquela mulher, ela me respondeu perguntas de por que eu estava ali. E que vale a pena uma pessoa. Que vale a pena uma vida. Será que quando você partir, que legado você vai deixar? Quantas pessoas você vai ter impactado nessa terra? Quantas pessoas? Quantas pessoas você já levou até Cristo? Qual vida você está vivendo? Uma pessoa vale muito. E eu vejo nesse texto que Jesus, Ele elevou o padrão. Ele elevou o padrão de amar. É amar o outro como você se ama. É você olhar para o outro como você gostaria que as pessoas olhassem para você. Jesus, Ele veio também confrontar a nossa hipocrisia. Porque é muito fácil a gente estar aqui na igreja, muito bonitinho. É muito fácil vestir a camisa de missionário e viajar numa viagem missionária. Mas na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, você é pior do que ímpio. É muito fácil. É muito fácil ver uma vida, como a gente viu na peça, de religiosidade, de hipocrisia. Jesus veio confrontar a hipocrisia, da gente falar que ama as pessoas, mas quem ama tem atitudes de amor. Quem ama se doa. O amor, ele é sacrificial. E nesse texto a gente mostra que um samaritano olhou com compaixão. Um samaritano não passou distante. E eu coloquei aqui 3 justificativas que nós costumamos dar, principalmente os jovens. E a primeira justificativa é: eu não sei, não tenho chamado, não tenho capacidade. Quando eu chamo uma pessoa para uma viagem missionária, a primeira pessoa fala: ai, Juliana, eu não sei falar. Ai, Juliana, eu não sou que nem vocês aí, que sabem, que conseguem abordar as pessoas, né? Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Mas quem disse que todo mundo já nasceu assim pronto? Quem disse, né, que nascemos que nem o pastor Ronilson já, né? Pregando até para as árvores que se convertem. Ninguém nasce assim. Ninguém começa assim. Só que requer uma atitude da gente. Tem um amigo meu que eu vejo que claramente ele é missionário. A gente olha assim e já vê, ele é missionário. Mas ele tem tanto medo. Medo de viajar, medo de ir, medo de tudo. E eu falei assim: meu filho, vamos estar em Cascavel, você mora em Curitiba, vamos. Ele não veio. E eu olho assim, né, eu tô com 31 anos, eu comecei com 22. Eu falo: meu pai, é uma vida tão grande pela frente que você está perdendo. Se você sentar aqui com cada pessoa, tem cada história mais doida do que a outra. Nessa viagem eu colecionei aventuras e loucuras. Eu falei assim: eu não vou contar pra minha mãe onde eu tô. Se eu contar, ela vai infartar. Se eu falar pra ela que eu tô numa casa desconhecida, no meio do barco, no meio da Mata Amazônica, ela vai falar assim: Juliana, volta pra casa. Eu falei: tô tudo bem, mano. Eu falei: eu não estava, não. Eu falei assim: mulher, que doideira que eu tô fazendo. Quando eu botei o pé naquele barco, pra ir naquela outra comunidade, eu falei: Jesus, o que eu tô fazendo? Esse barco afundar, não sei nem nadar, assim, não sei nem nadar. Eu falei: ô Jesus, eu tô aqui. E eu falei: tô aqui. Coragem. Glória. Sabe, coragem para você dar um passo. E eu olho para ele novo, né, várias qualidades, sabe? E ele com tanto medo. Às vezes você está aqui hoje, o medo prende você de viver uma vida intencional com Cristo, de uma vida de dedicação, de entrega, uma vida de loucura. Porque eu falei assim: gente, quem vive com Jesus tem história para contar. Quem faz missão tem história para contar. E tem assim, aventuras.
Você está vivendo uma vida chata, vou te falar uma coisa. Você não está vivendo a vida com Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa, tu vive uma vida com Cristo, é a maior doideira. Porque cada coisa assim que tu passa na rua, um desconhecido que você vai lá, conversa, se converte, um, outro manifesta, outro não sei o quê. Gente, é doideira viver com Jesus. E ele te leva para os lugares, te apresenta algumas pessoas, gente, eu nunca teria condições de conhecer essa pessoa, porque Cristo apresenta para você. Então, uma das primeiras justificativas é: eu não sei, eu não tenho chamada, eu não tenho capacidade. E aí é muito mais fácil quando a gente fala que a gente não consegue. Eu prefiro me afastar, eu nem me envolvo. Eu nem faço a minha inscrição para viagem missionária, eu nem vou no evangelismo porque eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir abordar uma pessoa. E aí você faz que nem esses homens fizeram, passa de largo. Se eu não tenho condições de ajudar, eu nem vou me envolver. Se eu não tenho capacidade de falar, eu acho que eu nem vou chegar perto, eu nem vou no evangelismo. E eu quero falar para você hoje que o Espírito de Deus que está sobre você é um espírito de ousadia, de coragem. E ele só quer que você abra a boca. Um dia eu estava no evangelismo, né? Há muitos anos atrás. Foi uma das primeiras vezes, né? A minha antiga igreja tinha aquela coisa de ficar na porta da igreja, evangelizando, né? Aí eu botei meu uniforme, fui lá para a porta da igreja, não sabia nada. Fiquei lá assim, né? Esperando, morrendo de medo. Falei assim, o que eu vou falar? E eu abri a boca, estava morrendo de medo. Passou um morador de rua e falou assim, abre tua boca. Falei, Jesus. Ele não sabia o versículo. Abre tua boca e eu encherei. Esse é o versículo. Quando ele falou assim, eu olhei para o lado e falou comigo. Tipo assim, Deus usou um morador de rua para falar, abre a tua boca. Porque se você abrir a tua boca, Deus vai te encher. Se você abrir tua boca, Deus vai te capacitar. Mas se você ficar no teu banco, não tem como Deus capacitar você. Não tem como Deus forjar você aqui no banco. Porque as pessoas estão lá fora, clamando. Então, tem um versículo que eu fui com esse versículo no meu coração, que está em Atos 20 e 24, que ele fala assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça. Aqui ele fala, eu não tenho a minha vida como preciosa. E eu não tenho a minha vida mais como preciosa. Sabe qual é o problema da nossa geração? A sua vida está muito preciosa para você. Você quer ganhar a sua vida. E quanto mais você tenta ganhar a sua vida, mais você perde. Quanto mais você tenta viver os seus sonhos, menos os sonhos de Deus você vive. E você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vive os teus sonhos, ou você vive os sonhos de Deus. Ou você vive a sua vida, ou você vive a vida de Deus. Ou você vive a história que você planejou, ou você vive a história que Deus planejou. E eu vou te dar uma dica. A história de Jesus é muito emocionante. Tem umas loucuras? Tem. Tem umas renúncias? Tem. Mas é muito melhor do que a sua história. Se você tentar ter a sua vida como preciosa e você reter a sua vida, você vai perder. Você vai perder a sua vida, você vai perder o seu chamado. Paulo, ele fala, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, já entreguei a minha vida por um propósito, para cumprir o meu chamado, para cumprir o ministério. Você tem um ministério, você tem um chamado. E Cristo, ele quer cumprir esse chamado a você. O segundo ponto que eu vejo muito das justificativas é, preciso construir coisas primeiro. Eu preciso casar primeiro, eu preciso ter uma faculdade primeiro, eu preciso ter uma casa primeiro, depois eu cumpro o meu chamado, depois eu vou para o campo missionário, depois eu oro para saber se Deus quer ou não que eu vá para a missão, se Deus quer que eu vou ou não, entregue a minha vida. A gente fica pensando assim, vou construir algo primeiro. A gente tenta se prender, né? Tipo assim, eu vou ter um plano B. Primeiro eu vou ter alguma coisa para depois me lançar. E o jogo, a regra com Jesus não é primeiro ter, é o primeiro se lançar, é o primeiro fazer, é o primeiro você doar a sua vida. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou primeiro construir alguma coisa. Hoje eu sou psicóloga e eu vejo quanto que a minha faculdade realmente pode ajudar muitas pessoas. E eu não sei qual é a sua faculdade, qual é o seu curso, qual é o dom que você tem, o talento que você tem. E eu sei que Deus colocou em você. Mas um diploma, ele não é maior do que a unção que Deus colocou na sua vida, do que a palavra de Deus na sua vida. Não deixe
as riquezas sufocarem o chamado de Deus na sua vida. As preocupações com esse mundo sufocarem o chamado de Deus na sua vida. Apenas creia. Então aquela coisa, eu vou primeiro construir algo, né? Primeiro eu vou casar, depois eu vou meu marido para o campo missionário. Aí dá tudo errado. Porque você está colocando primeiro os teus sonhos, os teus planos na frente daquilo que Deus preparou para você. Então, uma das justificativas é essa. Eu preciso ter alguma coisa. E quando você lê essa história, o bom samaritano, ele deu primeiro. Aqui a Bíblia fala que ele colocou o homem no próprio cavalo dele. A Bíblia fala que ele pegou o dinheiro do bolso dele e pagou a hospedaria. E falou assim, ó, se gastar mais, pode gastar, eu volto e reembolso você. Ele usou o recurso dele que ele já tinha para servir aquela pessoa. Deus vai usar o que você já tem para servir o outro. Deus vai usar o que você já tem de talento, de dom, para você usar para outras pessoas. Não se preocupe. Ah, mas Juliana, é muito pouco, eu não sei nada. Gente, o pouco que você tem é muito. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com as pessoas, elas querem atenção, elas querem ser ouvidas, elas querem ver Jesus em você. Eu fui para uma comunidade, um quilombo, né? Eu nunca tive no quilombo, e lá eles eram católicos. E abriram a porta das casas, falaram com a gente e tal, e eles falam assim, a gente viu Jesus em você. A gente não podia chegar e falar assim, aceita Jesus, porque na cabeça deles, eles já têm Jesus. Então se você chegar lá e falar que aceita Jesus, vão falar assim, poxa, e eu não tenho Jesus? Então a estratégia lá é completamente diferente. Lá a estratégia é relacionamento. É vida na vida. É você sentar com a pessoa e ali no relacionamento você mostrar que você tem Jesus. E por que você é diferente? Então, eles falaram, a gente viu Jesus no momento que estavam servindo a comunidade, atendendo. Eles falaram assim, nossa, você está atendendo tão bem as pessoas. Nem se fosse pago, seria assim. Porque a gente foi com uma equipe de médico. A gente tinha um médico nos Estados Unidos de 81 anos. Ele é missionário. E sabe por que ele está falando? Que ele quer morrer no Brasil. Ele quer entregar a vida dele para servir a nossa nação. E o velhinho, assim, falei, Senhor, ele foi me ajudar lá no banheiro. Eu falei, esse senhor vai se quebrar aqui, meu Deus do céu. E lá todo feliz, gravando. Gente, a coisa mais linda da vida, ele tentando aprender português. Eu olhava assim, eu quase chorei, eu falei, Senhor, que vergonha, que eu não aprendi nem o inglês. E o velhinho lá, transcrevendo, o tradutor falando, eu falei, gente, isso é paixão, sabe? Ele vai entregar a vida dele por essa nação. E às vezes a gente, brasileiro, sabe português, mais ou menos, né? A gente sabe, não faz nada. Aí vem um cara lá de fora e vem pra cá pra amar a nossa nação, pra servir a nossa nação. E ele tá lá no Pará. O bichinho branquinho, passou palmito, não entra no rio porque ele tem medo de pegar pereba, não bebe água, não bebe água, o velho todo, a gente tem que ver, todo capuzado, com bota, com tudo, falei, Senhor, por isso esse homem vai. E a gente tomando banho de rio, comendo fruta, e ele todo com medo. Tudo bem, com 81 anos, né? Tem medo de tudo, né? Mas assim, amém, ele tá ali. Ele estava ali, se doando. E às vezes a gente novo aqui, querendo na esquina pegar um sol que está com medo. Ele está gastando a vida dele. Ele está entregando a vida dele, está usando o recurso dele. E eu desafio você a se lançar, a usar o que você tem. A usar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Esse samaritano, ele se lançou. Ele doou, ele pegou o cavalo dele, ele usou o que ele tinha. Ele usou de compaixão. E a terceira justificativa, que é o mais escuto dos jovens, quem escuta? Não tenho dinheiro. Acertou. Gente, não tem dinheiro. Quando fala jovem, não tem dinheiro. O quê? Falava, né? Não tem dinheiro. Chama uma viagem, tem dinheiro? Não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro, sou desempregado, sou estagiário, não tem dinheiro. E aí que eu vou contar brevemente a história da provisão de Deus na minha vida. Gente, uma conferência missionária, vou falar bem rápido, né? Eu estava orando no banco e eu vi um flash na minha mente. Hoje eu entendo como uma visão. Naquela época, eu entendi um flash.
E eu vi uma água meio suja, sei lá, né? E um mato. Falei, uma coisa doida na minha mente. Amém. Depois de muitos anos, eu vi uma reportagem da Amazônia. Falei, gente, aquele flash daquele tempo, eu acho que era a Amazônia. E eu comecei a ver, ribeirinho. E eu comecei a nutrir no meu coração. E eu vou falar uma coisa, quem nutre algumas coisas no seu coração é Deus. Tá ali, nossa, tem um sonho de fazer, é Deus nutrindo no seu coração o chamado. E eu fiquei com aquele negócio no meu coração, e teve um ano que eu tentei ir, né? Não sei o que aconteceu, eu não fui. E aí chegou esse ano, a inscrição para a Escola Missionária de Férias abriu de novo, só que era a Escola Missionária de Férias da equipe de saúde. E eu já formada como psicóloga, falei, cara, que legal, né? Que top. E bilíngue. Aí Deus, eu só vou para vocês, cara. Deus sempre dá um plus para você. Deus sempre dá aquela, a cereja do bolo. Falei, bilíngue, não estava nem me tocando. Mas Deus, assim, já preparando tudo, né? Eu falei, gente, tá bom. Aí eu fui tentar fazer minha inscrição. Quando eu fui fazer minha inscrição, acabou as vagas. Eu falei, meu pai. E eu fiquei triste. Sabe quando você fica assim, frustrada? Quando você acha que você vai realizar seu sonho e você não consegue. E aí a mulher falou assim, entra na lista de espera, 3 pessoas. Aí, um parênteses, 3 pessoas de espera para mulheres, mas para homens tinha vaga. Quem é homem aqui? Levanta a mão. Quem tem certeza que é homem? Levanta a mão bem alto. Tem homem aqui? Glória. Tem homem, né, gente? Tá faltando um homem no campo missionário. Tá faltando um homem. A pergunta, cadê os homens? Não tinha homem, tinha vaga pra... E foram 2 homens. O velhinho de 81 anos, que é homem. E ele é muito homem, tá? Homem. Olha, o de Deus. Tá... Ele quer casar, tá viúvo, hein? Ele quer casar. Ele quer casar, vou morar no Brasil, morrer no Brasil. Oi, e é muito gentleman. Não tem ninguém aqui, né, gente? Todo mundo aqui não tem vontade, né? Ele e mais um jovem de 22, 23 só. Restante, só mulher. Eu me perguntei, cadê os homens, gente? Eu fiz uma interrogação para você. Você é homem de Deus valente, você tem que ir lá para o campo missionário, tem que servir a Deus. Ficar no banco aqui, ficar sem fazer nada. Enfim, eu sou lá dentro. E eu, fui fazer minha inscrição, tinha vaga para homem, não tinha para mulher. Ele não ia de espera, cheguei de espera assim, passou novembro, chegou dezembro. E faltava a inscrição, faltava só o consentimento, né? Se eu morrer, sei lá, me enterro, um consentimento desses assim, 3, sabe? Sério, então, foi uma lista enorme que eu tive que preencher. Tipo, se precisar de cirurgia, eu autorizo. Eu só assinei, nem sabia o que era, eu só assinei. E mandei para eles. Aí no dia seguinte eu recebi um e-mail. Parabéns, você foi aprovado, tá, na escola. Eu falei, oxe, faltando quase um mês. Era dia 4, por aí, né, de dezembro, a escola começava dia 16. Um pouco mais de um mês. Será que esse e-mail tá certo? Aí eu mandei o WhatsApp, eu falei assim, oi, recebi um e-mail, tá certo mesmo? Porque eu moro muito longe, né? Rio de Janeiro, Pará, né? Comprar passagem, quase 2 pau para ir, né? Então, assim, me confirma se é verdade, porque, né? Vou chegar aí, se eu chegar aí eu vou ter que entrar. Então, assim, a pessoa, não, parabéns, pode se preparar para vir. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, agora lascou. Porque naquele momento eu fui tomada por muito medo. Porque é uma viagem cara, o avião era muito ida e volta, muito caro parar. Gente, eu ouvi de um cara que mora lá, Pará, eu vi no mundo, lá em cima, tá saindo do Brasil e embora. Então, assim, é muito caro a passagem. A escola era um pouco mais de R$1.000, 1.250. Fora os extras de comprar rede, comprar repelente, comprar sei o quê, mosquiteiro. Eu falei, Jesus, vou ter muito dinheiro. Fora meu medo de avião, eu falei, ai Senhor, meu Deus do céu. E uma cultura diferente, que eu nunca fui, né, num lugar desse. Eu fui tomada por um medo muito grande. Muito grande. E eu comecei a orar, Senhor, confirma no meu coração que é ali que o Senhor quer. E Deus ele foi confirmando. E falar para vocês, se você tem um sonho, algo no teu coração, coloque diante do Senhor, que Ele vai confirmar no teu coração. Porque Ele é o maior interessado em levar você, em usar você. E eu fui confirmando. Mas, gente, amém, né? Muito bacana aí, mas cadê o dinheiro? Quase mais de R$3.000. Cadê o dinheiro?
Aí eu comecei a compartilhar, fiz uns panfletinhos e tal. E aí eu tenho amigos muito doidos, né? Outra coisa, tem amigos que seguram a corda com você. Amigos que compram o teu sonho. Amigos que não vão estar só com você falando, pô, legal, né? Sua vida é bacana. Não. Amigos que vão falar assim, cara, eu vou na rua com você para vender com você. Cara, eu vou orar por você. Cara, eu vou estar ali com você. Tenha esse tipo de amigo. Amigo que você sabe que se você precisar de alguma dificuldade, ele vai estar ali com você. Eu falei para meus amigos mais doidos que eu, né? Eu falei, eu vou para lá, não tem dinheiro nenhum. Aí foi um grupo comigo para a rua, né? O posto daí, Vitória, Andressa, né? O Roberto também foi comigo para a rua, vender água, vender brigadeiro. Eu falei, gente, vocês têm de alguma forma. E Deus, ele dá estratégia para você. Só que às vezes a gente tem vergonha de fazer, vergonha de ir, fazer uma cantina na igreja. E Deus começou a dar várias estratégias. Faz alguma coisa, vai para a rua, vende brigadeiro, vende roupa, vende alguma coisa, gente. Mas Deus, ele vai dar para você estratégia. Só que às vezes a vergonha, às vezes aquela coisa de não vou dar o primeiro passo. E Deus, ele só vai cumprir coisas na sua vida se você der o primeiro passo. E aí naquele momento, eu fui vender brigadeiro na rua. Falei, gente, que vergonha, eu nunca vendi nada na rua, gente. Nada. Nem bala na rua. Falei, gente. Mas quando você tem um sonho, quando você tem um chinelo no teu coração queimando, nada te impede. Aí eu fiz o Pix da confiança, parava os carros na rua, eu contava uma história, porque as pessoas compram a tua história. Eu aprendi isso no YouTube. Então, assim, eu contava a tua história, falava o que era e tal, sei o quê, e as pessoas iam lá e compravam uma caixinha. Às vezes a pessoa nem queria o brigadeiro, porque eu vi que o pessoal deixava até de lado. Mas eles queriam ajudar. Aqui que eu falava, é uma viagem missionária, voluntária e social. Porque se for crente, quando eu falava missionária, irmão, tu vai pra missão, toma dinheiro. Se for social, o pessoal se comove, né? Social, voluntário. Então eu abrangia todo esse público. Tem que ter sagacidade, né, gente? Então, assim, o pessoal já não discriminava. A caixinha era 10, me dava 20. E eu fiz o Pix da confiança. Tá no sinal, muito rápido, deixava o meu Pix, a pessoa fazia em casa. E não levei calote. As pessoas davam até mais. A gente fala assim, não vou conseguir. Vai conseguir sim. Se você tiver fé, você vai conseguir. E aí fui conseguindo. Aí consegui pagar a ida. Passei no cartão, paguei a ida. E não tinha volta. Eu falei, São Senhor. Aí eu falei assim, gente, se Deus não mandar a volta, eu vou ter que ficar lá. Eu fico por lá mesmo, vou pro Rio e vou morar lá. E aí veio uma pessoa que estava vendo todo esse movimento e falou assim, tá faltando o quê? Eu quero te ajudar. Eu falei assim, olha, tá faltando a volta, a parte da inscrição, tananã. Quanto que é a volta? Eu falei, tá em torno de R$800. Na mesma hora a pessoa foi, e a pessoa que a procurou para mim, me poupou, né, o desgaste. Ele foi lá, viu a passagem, pegou a passagem, me fez o Pix, na mesma hora eu comprei a volta. E Deus também foi provendo para a inscrição. Só que eu sabia que eu tinha que gastar um pouquinho a mais, né, porque tem gasto. Eu falei, Senhor, eu não quero me endividar, porque eu sabia que eu estaria aqui em Cascavel. Então eu falei, Senhor, eu não aceito me endividar, porque Deus não quer endividar você. Vai para viagem e volta com dívida de R$3.000. Não, Senhor. Né? Então o Senhor vai dar toda a provisão. E eu levei um pouquinho a mais, levei uns R$500 a mais. Aí fui para a escola, uma bênção. Depois eu conto com mais detalhes, quem quiser. E aí chegando lá, tinha que comprar rede, mosquiteiro e vermífugo para tomar, porque a água lá é suja, né? Então tu pegar verme já tá com um negócio lá, né? Com um remédio. Quando eu vi minha conta, R$40. Eu falei, o que aconteceu? Devorador, Senhor. R$40? Cadê o dinheiro que eu trouxe? Tinha que comprar um mosquiteiro, rede, eu dormi na rede, né? E remédio, eu falei, gente, a passagem de volta aqui na cidade. Eu falei, passou um devorador, levou tudo, não é possível. Eu gastei, falei, gente, o que aconteceu? R$40 que eu tinha na conta. Aí eu lembrei de uma irmã que tinha me prometido dinheiro. Eu falei, vou falar com ela, pra, né, lembrar ela que ela prometeu uma oferta, né? E quando eu fui falar com ela, eu me constrangi. Falei, que vergonha, já tô aqui, vou ficar pedindo dinheiro pra irmã. Ela prometeu, mas não me deu, né? Então deixa pra lá. Aí o segundo dia veio bater o desespero. Mas eu tô com R$40 na conta, Senhor do céu. Vou me endividar toda aqui, meu Deus do céu. Mas ela não deixou, cara. Eu falei assim, deixa eu ver, sei lá. E eu não consegui mudar pra ela cobrando a irmã. Aí veio uma pessoa falar comigo no privado. Oi, tudo bem? Eu quero te ajudar na tua viagem, na tua ONG. Eu falei, que ONG, meu filho? Eu faço parte de uma ONG. Eu falei, que mulher é essa que surgiu?
Quem é essa pessoa? E eu não estava reconhecendo, porque não era do Rio de Janeiro, DD 32, eu parei assim, eu falei, gente, quem é essa pessoa? Aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, eu falei, amém, irmão, não sei de onde você veio não, mas amém, né? Eu falei assim, você responde oração, porque eu estou precisando de dinheiro, para os meus cálculos, eu precisava de R$180 para comprar o restante. Aí ela até falou assim, precisa de muito? Eu falei, isso, eu falar que é 180, ela vai achar que é muito, né? Vou ser sincera. Seja sincero com as pessoas. Ah, preciso de R$1.000. Fala que é 1.000. Vai que Deus toca na pessoa, né? Fala a verdade, gente. Não cara de pau. Aí de cara de pau, tanta coisa no mundo, né? Chega pra Deus, eu com vergonha, eu falei assim, então, é 180 que eu tô precisando, mas dá o que Deus tocar no teu coração. Eu disse, tá, entendeu? E aí ela falou, passa o teu pix, eu passei. E aí, passou uns minutos, veio lá a notificação. Você recebeu um pix de R$2.000. Eu falei assim, o que é isso? Eu precisava de R$180. Eu falei assim, Deus, isso tá mandando tanto dinheiro, R$2.000. Falei, gente, aí eu falei, moça, muito obrigada. Aí eu peguei a foto assim, sabe onde ela era? Não vou dar nomes, porque tem gente que conhece ela. Ela é de uma cidade de Minas, que eu já passei com a missão de gás. Por que ela me deu esse valor? Eu não sei. Tudo que você planta, você colhe. Naquela cidade, eu lembro que a gente fez um trabalho com a juventude. Exatamente, ela foi tocada. E ela viu, né, minha viagem, ministério. Aí a gente tem vergonha de postar no Instagram, né, fazendo missão. Como as pessoas vão saber que você faz missão, que você é uma pessoa de Deus, que você não é golpista, né? Se você não postar nada também. E eu estava postando lá os perrengues que eu passo, né? O pão que cagou na minha cabeça, eu postei o pão que cagou na minha cabeça. Não, a bênção que eu recebi, eu posto. Por quê? Aí você tem que ver que você é uma pessoa de Deus e confiável. Então ela viu. Eu falei, gente, essa mulher me deu esse dinheiro todo. E aí eu fui lá, dei uma boa parte de medicação. Comprei remédio velho para todo mundo. Todos meus amigos foram verificados. Eu falei, toma. E a pessoa, por quê? Eu fui abençoada. Você tem que entender, quando você é abençoado, é para você abençoar outras pessoas. Porque a bênção de Deus é transbordante na sua vida para outras pessoas. Não é para ficar para você. Eu falei assim, gente, toma. Eu comprei. Eu fui na farmácia, eu achei R$200. Foi remédio velho. Né? Aí comprei tudo. Comprei bombom para dar para as mulheres, comprei chocolate, comprei tudo. Eu falei, gente. Aí eu passando o meu cartãozinho lá, falei, gente, eu não tinha dinheiro nem para nada. Agora eu estou podendo dar para os outros. E esse Deus que eu sirvo, que você serve. Porque você olha assim, as pessoas falam assim, nossa. Uma pessoa falou assim para mim. Eu acho que foi recalque, estou brincando. Nossa, vou orar mais, porque não é esse texto de R$2.000. Querida, ora. Seja fiel um pouco, que Deus vai te colocar muito. Porque Deus viu o teu coração. Quando meus amigos aqui, né? Vitória, eu e Vitória doida no sol, no sinal. A gente lá no sinal vendendo brigadeiro. Deus honra você. Deus honra a tua fé. Ele vê você, ele se importa. E ele vai suprir tudo. Para fechar o chave de ouro, eu falei, Senhor, amém, né? E paguei lá, né, os negócios, mosquiteiro também. Vamos lá, mosquiteiro, porque senão mosquito te pega, morcego te pega lá, tudo te pega, né? Então tem que tomar. Botar um mosquiteiro, tava uma benção, todo mundo de detalhes. E aí, lá ainda, eu soube que eu ganhei uma calça na justiça. Eu falei, Deus, tanto dinheiro. Deus, o que é isso? Conta o Instagram, eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque Deus honra. Se você fiar um pouco, Deus te coloca no muito. Deus vai te colocar. Deus vai providenciar aquilo que for necessário. E um versículo que eu gosto muito, que Paulo ele fala, que ele vai gastar a vida dele. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 2 Coríntios 12, versículo 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Você vai gastar sua vida com alguma coisa. Ou você gasta sua vida com seus sonhos, ou você gasta sua vida, né, como a gente viu hoje, né, no evangelismo, com drogas, bebidas. Pegamos vários jogos aqui. Drogados mesmo. Ou você gasta sua vida procurando dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás da vida.
Quanto mais você gosta da vida, mais você perde sua vida. Você vai gastar sua vida com alguma coisa. E Paulo fala, eu vou gastar minha vida em favor de vocês. Eu vou gastar, ele fala que eu me deixarei ser gasto. Porque todo mundo que passa por você, gasta sua vida, você se doa de alguma forma. E aí eu pergunto para vocês, como vocês vão gastar sua vida? Como vai ser sua vida? Será que você vai viver para você mesmo? Será que você vai viver uma vida procurando sentido? Ou você quer viver uma vida com propósito? Para daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, chegar aqui e falar, caraca, cara, eu fui em tal viagem missionária, eu fui ali naquele bairro, falei de Jesus, a pessoa aceitou Jesus, e você tem história para contar. Eu falo assim, gente, eu estava andando de barco, eu botei assim, quando eu tiver meus filhos, meus netos, eu falar assim, a vovozinha era doida, assim, pegou um barco. Tem história para contar, tem um legado para deixar. Caramba, eu cruzei, né? A gente foi para o sertão ano passado, ano retrasado. Gente, 2 dias no ônibus sem tomar banho direito, sem comer direito. Uma cidade que no calor da peste. Gente, é perrengue mesmo, perrengue gospel. Mas tem história para contar. Pessoas que você vai evangelizar e a vida vai ser transformada por causa de você, por causa de uma decisão sua. Isso não tem preço. Não tem preço. Vale a pena gastar a sua vida no reino de Deus. Vale a pena você entregar a sua vida para aquilo que tem valor eterno. É uma alma. Só que a decisão é sua. Você pode ficar no banco. Essa igreja é muito bonita, achei ela muito bonita. Então, de parabéns. Tem um bom gosto. Eu gostei. Mas lá fora não é tão bonito, não é tão confortável. É difícil. Hoje, pegando o evangelismo, um espírito. Aí, ainda bem que a teóloga estava lá, só pá, pá, pá. Ela fala, pá, ela é aquela raquete assim, pá, pá. E o cara é super simpático, gente. Não estava dando fora, não. Foi muito bom falar com ele. Não é confortável estar lá fora. Paramos lá numa, acho que não uma boate gay, gente. Você parou lá na porta. Aí veio o cara todo bêbado, querendo abraçar a gente, todos bravatosos, não sei o quê. Ele, assim, bêbado, estava de namorado dele, com o coração aberto. E eu peguei o telefone dele. E ele está cansado dessa vida. O que acontece? Lá fora não é confortável. Lá, aqui é bonito, confortável, mas lá fora não é. Mas Deus nos chama lá para fora. Você tem uma escolha. Ficar no conforto ou ir lá para fora. Uma frase que a gente escutou, né? A igreja tem que ser um bote salva-vida. Não um cruzeiro de prazer. E a escolha é sua. Ou você gasta sua vida em prol de algo que vale a pena, que são almas, ou você gasta sua vida para você mesmo. Vamos levantar para a gente poder orar? A gente está aqui hoje e amanhã. Convido vocês a conversar com a gente. A gente tem cara feia, eu pessoalmente estou ligando. Mas a gente não morde, a gente é super simpático, né? A gente quer compartilhar com vocês, né? Cada um que está aqui, os missionários, a gente tem histórias, a gente tem de graça, né? Oração. Pix não tem não, né? Tô brincando. Mas tem essa oração, conversa. Às vezes assim, poxa, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Poxa, me conta a sua história, como você começou, como é que é? A gente quer abençoar e servir vocês. A gente veio aqui para servir vocês. Só que a escolha, ela é nossa. A gente está aqui 2 dias, é muito rápido. Rápido para se conhecer, rápido para falar, rápido para tudo. Hoje a pegada foi bem tensa, né? Estou aqui, né? Se tomar banho é todo assim, né? Com uma roupa, não tem vibração no final. Mas, porque é tenso mesmo, é tenso. A vida assim é rápido. Só que você tem a escolha de fazer dessa passagem que a gente está aqui algo que vai marcar a sua vida. Eu falo assim, não, eu quero um dia estar com eles. Eu quero um dia fazer a diferença na vida das pessoas, como, pela graça de Deus, a gente não é melhor que vocês. A gente tem cheio de problemas também, várias coisas erradas, mas a gente tem uma decisão. Quando eu era mais jovem, sou jovem ainda, né? Eu falei assim, eu não quero ser normal. Eu não quero ser normal, sabe? Sabe o que é normal? Desculpa. É ser um crente que vem para a igreja, senta, assiste o culto e vai embora. Isso é normal para mim. Isso todo mundo faz. Só que sabe o que é o anormal?
é você entregar sua vida para Jesus de tal forma e viver o teu chamado de forma radical. Isso é ser um crente fora da curva. E Jesus me chama para isso, não para ser normal. Vai, senta, esquenta o banco, que nem a cena aqui, né? A peça. Deus não chamou você para isso. Ele tem uma história incrível, de muitas aventuras. Só que você vai ter que dar o sim. Feche os olhos para orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta, Pai. A Tua palavra, ela revela a hipocrisia do nosso coração. E quando eu falo nosso coração, é do nosso mesmo, Pai, de todos aqui. Porque é muito mais confortável ficar na nossa casa, é muito mais confortável não pegar o ônibus, ficar 2 dias, Senhor, dormindo no ônibus, cansado, renunciando, às vezes pagando passagem, às vezes pedindo oferta. Não é confortável, Senhor. Mas eu creio que o Senhor não nos chamou para o conforto, Pai. O Senhor nos chamou para viver uma vida de entrega, Senhor, de renúncia. Uma vida, Pai, radical no Teu nome, Pai. Uma vida que vai valer a pena ser vivida, Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha despertar nessa noite, Pai, jovens que estão talvez indecisos, Pai. Jovens também, talvez, que estão aqui, mas não sabem, Pai, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Jovens que às vezes têm a vontade de fazer algo além, mas não sabem, Deus, por onde começar. Eu oro para que nessa noite, Pai, o Senhor venha despertar, Senhor, chamados. Que o Senhor venha confirmar chamados também, Senhor. A vida daquela pessoa que está pensando, talvez, ir para uma escola, Pai, de teologia, ou uma escola, Senhor, missionária, e está na dúvida se vai ou não, Pai. Que o Senhor possa confirmar no coração dessa pessoa, Pai. Que no nome de Jesus o medo não venha impedir, Senhor, porque muitas vezes o medo, ele nos aprisiona, Pai, e não permite que nós vivamos o nosso chamado. Então tira o medo, Pai. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ele lança fora o medo e o Teu amor, ele nos aperfeiçoa, Pai. Porque ninguém aqui tem a própria capacidade, ninguém que é capaz, Senhor, por si só. É a Tua graça, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita, Pai. Se nessa noite você entende que você precisa dar uma resposta para Jesus, se nessa noite você entende que você não quer mais ser um crente normal, uma pessoa normal, se você quer viver fora da reta, você quer viver algo além com o Senhor, você não quer mais apenas vir ao culto, mas você quer viver de uma forma radical, intencional com o Senhor, peço para Ele colocar a mão no seu coração que eu vou orar por você. Todo mundo está com os olhos fechados, até mesmo eu estou com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus desperte o teu coração, para que Deus tire o medo de você. Coloque a mão no seu coração se você entendeu que até aqui você está vivendo de uma forma muito simples. Muito assim, o crente vai na igreja, escuta uma palavra, vai embora. Não, você entendeu que eu quero algo além, eu quero viver as aventuras que Jesus tem para mim. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui. Eu oro por esses jovens, Pai, porque um dia eu estava ali também, Senhor, com muitas dúvidas, com muito medo. E eu sei que o medo, ele bate no nosso coração, Senhor, tentando impedir a gente de dar mais um passo, como aquelas ondas do mar, Senhor, que são tão fortes, Senhor, que às vezes a gente olha assim, eu não vou sair do barco, porque o barco é muito mais confortável. Mas eu tenho certeza que quando a gente começa a andar sobre as águas, o Senhor vai colocando o chão, Senhor. E é muito mais confortável estar fora do barco com o Senhor do que dentro do barco, Senhor. Então eu oro para que esses jovens venham ter a convicção no coração, Senhor, que eles vão andar sobre as águas, que eles vão viver coisas que eles nunca viveram, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha incendiar o coração deles por uma paixão por almas, Senhor. Uma paixão por almas tão grande, Pai, que eles possam olhar para cada pessoa como o Senhor olha, Pai, como o Senhor vê, Pai. Batiza nessa noite pessoas aqui, Pai, com mais compaixão, Senhor. Compaixão pelos perdidos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, tira a frieza espiritual desse lugar, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu quebro agora toda a frieza espiritual, Senhor, nessa cidade, Deus, no nome de Jesus. Toda a opressão nessa cidade, no nome de Jesus, Pai. Eu oro para que esses jovens venham ser a resposta para esses rapazes que a gente encontrou hoje na rua, drogados. Essas meninas, Pai, drogadas. Esses rapazes nas boates gays, Senhor. Que eles possam ser a resposta, Pai. Que eles possam olhar com compaixão os perdidos, Senhor. Que eles possam usar com compaixão, assim como o bom samaritano usou.
Que eles possam olhar com graça, Deus, as pessoas e saber que cada pessoa tem um plano e que eles possam contribuir para isso, Deus. Eu oro para que todo medo venha ser lançado fora e que eles possam ouvir, Deus. Eu oro agora para que eles possam ouvir a Tua voz. Que os pés deles venham ser firmados, Senhor, para que a cada momento eles possam entender qual é a Tua vontade, Deus. Abençoa essa juventude, Pai. Usa eles, Pai. Quando a gente voltar aqui em uma outra oportunidade, que venha ser uma juventude muito maior, Senhor. Que eles possam crescer, não em quantidade, mas em qualidade. Jovens que vão amar o Senhor, jovens que vão se importar com as almas, Senhor. Jovens que vão estar com o coração queimando de amor por Ti. Que haja avivamento a partir dessa igreja, Pai. No nome de Jesus, que a frieza espiritual não vai tomar esse lugar, Deus. No nome de Jesus, eu entrego e abençoo essa juventude, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Deus, Ele não dá o plano completo. Ele dá uma partezinha. E quando você é fiel um pouco, Ele vai dar as outras partes. Não se preocupa. Fica preocupada que, nossa, eu tenho que saber tudo. O que eu vou fazer? Deus, Ele trabalha com processos. Quando você é fiel e dá um passo, Ele vai te mostrando outro. Vai te mostrando outro. Vai te mostrando outro. A cada momento. Seja fiel um pouco. Ele mostrou para você. Tem que fazer isso, você faz. E Ele vai se revelando a cada dia. Não tenha medo. Não tenha medo de cumprir, sabe? Não tenha medo. Que Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. A lugares, a pessoas que você nunca imaginou. E vai valer a pena. Amém? Isso aqui pro Anderson.